Perdão, meus irmãos, tive um problema aqui na transmissão, né? E vamos continuar aqui. Então, terminamos a primeira parte concluindo a respeito da humildade, a respeito das questões que a envolvem. E agora, voltando aqui ao segundo atributo, que ele fala da mansidão, que mansidão também é um fruto do Espírito. E a palavra grega usada é prautes. Prautes significa mansidão, que não é sinônimo de fraqueza. Ao contrário, é a suavidade dos fortes. É aquele que a força dele está sob controle. É uma qualidade de uma pessoa que tem uma personalidade forte, mas que mesmo assim é senhora de si mesmo. E ela não deixa isso dominá-la. Não deixa que as questões a dominem a ponto de agir de forma fraudulenta. Abraão, por exemplo, é um grande exemplo de mansidão, conforme vemos no tópico 2. Ele vai falar aqui no tópico 2, subtópico 2, vai falar a respeito de Moisés e Jesus. Mas também lembramos de Abraão, que é um grande exemplo, que ele deixou, por exemplo, Ló fazer a escolha. Ele tinha força, ele tinha poder para ele mesmo fazer a escolha, mas ele deixou Ló, mostrando assim mansidão. Moisés, lá em Números capítulo 12, fala que não tinha outro homem manso quanto ele, mas em Números capítulo 20, fala que Moisés por 2 vezes tocou na rocha. Ou seja, ele era manso, mas isso, portanto, não impediu então que ele fizesse tal coisa, mostrando que ele sempre tinha que se controlar, mostrando que a mansidão é justamente isso, é você ter este autocontrole. Jesus era manso, manteve o controle quando foi injustamente caluniado, quando foi julgado, não pronunciou uma palavra sequer contra aqueles que acusavam. Mas mesmo a sua mansidão não impediu, por exemplo, que ele virasse a mesa dos cambistas no templo. Então a mansidão é isto, é o autocontrole. As pessoas com essa virtude, elas são disciplinadas e elas são capazes de manter e perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos. Elas não expressam e não se apressam a emitir juízos às outras. Elas não cedem às provocações, que muitas vezes a pessoa vem te provocar. Você, como uma pessoa mansa, você não vai ceder a isso. A mansidão, ela está intrinsecamente ligada à humildade. Não podemos confundir, portanto, mansidão com autodepreciação. Pelo contrário, a pessoa que é mansa, ela indica o perfeito controle das suas emoções e sentimentos. E não, na verdade, não se autodeprecia, mas ela sabe o tanto que ela é. E ela controla isso com o seu espírito. E a mansidão, ela pressupõe que nós temos conciliação com os outros. A questão é que a igreja necessita de reconciliação de conflitos. Devemos, com base na pacificação, nós temos pessoas mais sanguíneas, outras mais fleumáticas, outras coléricas, outras melancólicas. São os tipos de pessoas que nós temos que enfrentar. Existem pessoas sanguíneas que vêm e ela quer tudo, quer, e aquela pessoa ela não se detém, porque é o jeito dela. E na igreja nós precisamos ter a consciência para reconciliarmos isso. Mas nós devemos saber que todos temos o mesmo compromisso. É importante lembrar. Se você é sanguíneo, se você é fleumático, se você é colérica, se você é melancólico, todos nós temos o compromisso, que é sacrificar a carne. A nossa carne deve ser sacrificada. Então não é somente um dever meu, do pastor, ser manso, ou seja, segurar e frear a nós mesmos. É um dever da igreja, é um dever de cada membro. Ah, eu falo mesmo. Não, passe a não falar. Seja manso. Eu vou falar para Deus. Ah, eu vou sim falar. Não, passe então a pensar. Ah, eu faço sem pensar. Então, passe a pensar que Deus vai te abençoar. Temos um exemplo muito claro na Bíblia disso. Abigail, esposa de Nabal. Ela foi uma grande conciliadora, quando lemos a história lá em 1 Samuel capítulo 25. A narrativa bíblica ela nos mostra que Davi estava em fuga. E Nabal se recusou
Nabal é um homem rico, um homem que tinha condições, ele podia ajudar o rei, ele não quis. Davi desceu com 400 homens para acabar com Nabal. Abigail clamou a Davi. Davi reteve a justiça com as próprias mãos. O próprio Deus veio e tratou com Nabal. Nabal caiu morto. E a recompensa de Abigail, ela se casou com o futuro rei. Naquela época, ainda não era o rei, mas estava próximo. E depois ela veio reinar junto com o rei. Há situações na nossa vida que exigem mansidão. Muito mais nos dias de hoje. Que exigem mais e mais mansidão para sermos abençoados. Nem sempre devemos responder no mesmo tom. Nem sempre devemos fazer tal coisa. A terceira palavra e a terceira característica da igreja. Longanimidade. Também fruto do Espírito. Macrotimia, que vem do verbo macrotem, que são palavras que distinguem justamente a longanimidade. William Barclay, ele diz que o substantivo macrotimia, do verbo macrotimen, são palavras tipicamente cristãs que descrevem virtudes, uma virtude cristã que os gregos não consideram uma virtude. É a atitude de nunca revidar. A palavra grega, macrotimia, quer dizer aguentar com paciência as pessoas provocadoras. Isto é longanimidade, que cai justamente no seguinte declaração: suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, em primeiro lugar, a igreja deve agir com humildade. Em segundo, com mansidão. Em terceiro, com longanimidade. Em quarto, suportando uns aos outros. O exercício da paciência, meus irmãos, é uma virtude que requer, a princípio de tudo, o amor. A princípio de tudo, o amor deve ser o princípio basilar de todas as ações da vida do crente. Conforme Paulo escreve depois, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que ele fala, se ele fizesse tudo e não tivesse o amor, de nada valeria. Porque o amor é essencial. Nós devemos fazer o que fazemos por amor. Não como uma resignação estoica, né? Lembrando aqui a respeito do estoicismo, falando a respeito do controle das emoções para frear o prazer, não assim. Porque as emoções devem ser vividas, devem ser compartilhadas, e o prazer deve ser desfrutado conforme está proposto. Não nessa convicção estoica, mas servindo de amparo, de suporte para o outro. Nós devemos amar, servindo de suporte e amparo. Nós devemos, na nossa caminhada de fé, enfrentar os abusos, muitas das vezes cometidos por meio dos nossos próprios irmãos na fé. Eles vão cometer abusos que às vezes nem se dão conta de que estão fazendo, mas nós devemos suportar isso. Nós devemos, com longanimidade, com mansidão, com humildade, ter isso mantido em nosso coração, para não pecarmos, para não, de maneira nenhuma, afligirmos, mas suportando com amor. Que o amor esteja no nosso coração. E o perdão é a primícia para o amor. Nós devemos saber perdoar, sabemos aceitar o perdão, sabemos pedir o perdão para que nós venhamos viver o amor, porque nós devemos tratar da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Desse modo, então, nós pensamos que a tolerância entre os irmãos cristãos deve ser mútua. Você não pode tratar o seu irmão com rispidez e pensar que lá na frente outra pessoa vai agir com você com longanimidade. Porque você está tratando com rispidez, você está tratando com ira. Você não está sendo longânimo, você não está sendo humilde, você não está se portando da maneira coerente. Isso gerará para você mais dificuldades do que benefícios. Então esteja firmado nisso. E aqui, o comentarista, ele encerra no versículo 4, e apesar de que no restante desse capítulo, nós temos importantíssimas questões a serem tratadas.
Ele vai fundamentar a unidade, que ele vai falar a partir do versículo 4 até o 6. Ele vai falar que não se discute a unidade cristã, por exemplo, sem antes falar do evangelho, que é no versículo 7 até o versículo até o versículo 8. Até o versículo 8. Não se discute isso. Outra coisa, ele vai falar que a unidade ela está edificada sobre uma verdade bíblica e não sobre uma casa que está edificada sobre uma areia, mas nós estamos edificados pela base do evangelho. A unidade cristã também se baseia na doutrina da Trindade. Depois ele vai falar de dons, a partir do versículo 7 também, e suas operações no meio da igreja. Então, meus irmãos, muitas e muitas coisas ele vai falar mais aqui no capítulo 7. No capítulo 4, perdão. E ele vai tratar a respeito também dos costumes, e aí depois nós vamos entrar na próxima lição a respeito de alguma questão falando de conduta, né, que é o capítulo 5. Mais especificamente, nós vamos falar de deveres domésticos familiares, né? Então, meus irmãos, estejamos, pois, firmes nisso. A igreja precisa ser humilde. A igreja precisa ser longânima. A igreja precisa ser mansa. Nós devemos suportar uns aos outros. Pois sem isso, nós não suportaríamos viver este evangelho. Nós não suportamos, então, viver o autêntico evangelho se nós não cumprirmos essas verdades, que são verdades bíblicas, que estão postas a nós. Devamos sempre com retidão, com mansidão, com longanimidade, com humildade, estarmos satisfeitos disso, crendo que Deus em tudo pode fazer por nós. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a todos vocês aí que comentaram. Uma paz do Senhor a todos, um bom dia, um bom domingo. E Deus querendo, estaremos juntos aqui no próximo domingo para a honra e glória do Senhor. Que Deus esteja com a sua vida. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, obrigado por este período ao qual passamos na tua presença. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, cada um que se fez presente. Dê a eles vitória, dê a eles longanimidade, dê a eles humildade, dê a eles mansidão. Dê a eles, Senhor Jesus, condições para amar e suportar os irmãos. Coisa difícil é, meu Deus, vivermos sob o jugo pesado daqueles que não amam. Que venhamos exercer o amor. Acima de tudo, que ele seja a nossa diretriz, pelo teu Espírito que está conosco. Por nome do teu Filho, te pedimos, em nome de Jesus. Tenha todos um bom domingo. Deus abençoe e até domingo que vem, em nome de Jesus.